tua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 8 e 9. É o texto que queremos tomar como base para iniciarmos a nossa ministração nesta noite. Obrigado. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides, e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Amém. Nós relatamos aqui na segunda-feira passada as 3 primeiras bênçãos produzidas pela terra de Israel. Os irmãos estão lembrados? Primeira, a romã. A segunda bênção da terra de Israel que nós falamos é a tamareira, que produz as tâmaras, uma fruta muito gostosa, muito doce, que eu trouxe alguns exemplares de lá, e desta tâmara é produzido um mel maravilhoso, que nós também tivemos a oportunidade de degustá-lo lá em Israel. E em terceiro lugar, nós falamos sobre a figueira, que é o símbolo profético da nação de Israel. Agora nós vamos adiante para falar do 4º e do 5º fruto da terra de Israel. A 4ª e a 5ª bênção produzida pela terra de Israel é a cevada e o trigo. Esses 2 grãos, esses 2 elementos, eu vou falar aqui dos 2 juntos, para ganharmos tempo, porque eles têm a mesma representação. Representam o pão, representam o alimento diário. Qualquer casa na antiguidade, lá em Israel, era atividade diária moer os grãos, triturar os grãos para fazer farinhas, para depois ter o pão. Então, cevada e trigo representam a alimentação diária. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 48 até 51, e por todo esse capítulo 6, Jesus está falando, mas eu selecionei esses versículos aqui, nós não vamos ler, porque não temos tempo, mas Jesus está dizendo ali: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não exatamente como o pão que os vossos pais comeram lá no deserto, que era o maná, eles comeram, mas morreram, mas eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim terá a vida eterna. Jesus diz isso em outras palavras. Assim como a cevada, o trigo representa o pão, o alimento diário para o povo de Deus, o povo de Israel, na descrição bíblica, Jesus é o nosso alimento espiritual de todos os dias. Um colega de trabalho uma vez me perguntou: por que vocês vão à igreja todos os dias? E eu devolvi a pergunta com outra pergunta para ele: por que tu come todos os dias?
É porque eu tenho fome. Então, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, disse o salmista. O meu espírito tem fome de Deus. É por isso que nós, os crentes, vamos à igreja todos os dias, ou quase todos os dias, porque nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos comer este pão diariamente. Aleluia. A cevada e o trigo eram semeados no outono. A cevada amadurecia primeiro, e lá por abril era colhido o primeiro feixe da cevada e levado lá no templo e apresentado aos sacerdotes. E lá havia um rito, né, de gratidão a Deus pela primícia da colheita. Isto acontecia durante a celebração dos pães asmos. Na mesma época da Páscoa, a primícia, antes de desfrutar desta colheita, tinha-se o compromisso de levar a primeira parte, a primícia desta colheita, na presença do Senhor. Isto fala da consagração, separar aquilo que é de Deus. Eu diria, tudo é de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos uma tendência, irmãos, de dizer: a minha vida, a minha família, o meu carro, a minha casa, o meu trabalho, o meu salário. Mas será que realmente é nosso tudo isso? Ou não é apenas uma concessão de Deus? Não é algo que Deus nos deu? Irmãos, a vida sequer é nossa, é de Deus. Nós vivemos aqui até o dia que Deus quer. Quando Ele entender que encerra a nossa jornada, então a vida volta para Ele, porque ela pertence a Ele. Nós não somos dono nem da nossa vida. A nossa família é uma concessão de Deus. O nosso dinheiro. Eu não entendo como é que as pessoas se apegam tanto aos bens materiais, meus irmãos, se tudo isso termina aqui. Eu não entendo às vezes como as pessoas são tão materialistas. É claro que nós precisamos de trabalhar, de ter salário, de fazer o nosso rancho, de cuidar da nossa família, de adquirir as coisas. Sim, tudo isso faz parte, mas existem pessoas que se apegam tanto ao bem material que ele esquece-se que a primeira parte do seu salário pertence a Deus, precisa ser separado, precisa ser consagrado e dedicado ao Senhor, porque foi Deus quem te deu saúde para trabalhar, foi Deus quem te deu emprego, foi Deus que te deu condições para você ter o teu salário. Então, meu querido irmão, assim como lá em Israel, a primícia, nós devemos fazer assim também. A primícia, o primeiro é do Senhor. E aquilo que vai ficar na nossa mão, Deus vai abençoar e multiplicar, não vai faltar nada. Agora, em seguida, o trigo era colhido. Alguns dias depois, o trigo era colhido. E agora este trigo também é apresentado lá no templo
já em outra festa chamada festa de Pentecostes. Um feixe de trigo, ou em algumas ocasiões o próprio pão já do trigo, é apresentado lá na festa de Pentecostes, 50 dias depois da festa da Páscoa. Muito bem, já pelo mês de junho é o que nós aqui anotamos. O trigo representa a lavoura de Deus, o povo de Deus. É interessante nós saber isso, meu querido irmão, que eu e você somos trigo da lavoura de Deus. É bem verdade que a Bíblia diz que às vezes existe o joio no meio do trigo, mas a palavra de Deus diz que o joio só vai ser separado no final dos tempos. Isto significa o quê? Sempre vai ter algum problema aí no meio da igreja. Tem gente que às vezes troca de igreja porque vê problemas. Hoje ainda algum irmão, um dos encarregados nossos estava me relatando alguma coisa acerca de um jovem, determinado jovem lá em uma das nossas congregações, que lhe relatou: eu vou para outra denominação por causa disso, daquilo e daquele outro, enxergando alguns problemas. Sempre vai ter problema. E há um pensamento que a gente sempre tem, é que se alguém encontrar uma igreja perfeita, então não deve entrar nela para não estragar. Porque, meus irmãos, o joio está no meio do trigo. E diz a palavra do Senhor que nós não devemos arrancá-lo, tem que deixar com Deus, porque se nós formos arrancar com as nossas próprias mãos, nós vamos arrancar o trigo junto, porque é muito parecido. Só que tem um momento na hora da colheita, o trigo continua trigo, e o joio se torna escuro, se torna preto, e aí consegue identificar claramente na hora da colheita o que é joio, o que é trigo. O joio vai escurecer porque é treva mesmo, mas o trigo vai continuar sendo trigo, porque é a lavoura de Deus, é a igreja de Deus. A sexta bênção da terra de Israel é a oliveira. A oliveira é uma árvore que dura séculos, até milênios. Nós estivemos lá no jardim do Getsêmani e vimos as oliveiras do tempo de Jesus lá. Uma árvore não muito alta, bem retorcida o tronco, aliás, ela não é nada bonita. Mas nós tivemos um momento lá, eu vou abrir um parênteses aqui, nós tivemos um momento tão lindo, tão maravilhoso lá no jardim do Getsêmani, irmãos, que eu particularmente fiz uma fiasqueira lá, assim, sem precedente, porque foi uma emoção tão forte que nós sentimos. E daqui um pouco eu estava abraçado numa daquelas oliveiras chorando, e os irmãos seguiram abraçando a oliveira, chorando, e também nós se abraçando uns aos outros, porque nós sentimos aquela agonia que o Senhor Jesus sentiu ali, naquele jardim, onde ele suou, ou melhor, onde ele chorou, onde ele pediu: se possível, passa de mim esse cálice.
E suou também, sim, gotas de sangue, naquele momento de sofrimento, de agonia, aleluia. E nós começamos a entender que tudo aquilo era por causa da gente, tudo aquilo era para salvar a nossa alma, e nós fomos tocados de uma maneira muito profunda, ali. Os irmãos que foram comigo lembram? E tinha um outro grupo, reunido em outra parte do jardim. Daqui um pouco o pessoal daquele grupo começou a ver o nosso movimento lá e começaram a descer, começaram a vir ali para se alegrar, chorar conosco e orar e louvar o Senhor. Bom, voltamos aqui. A oliveira, ela representa a continuidade, por ser uma árvore que dura por séculos e séculos, representa a continuidade. Escute aqui. Eu estou colhendo frutos que o meu Pai semeou. Há coisas na tua vida que você está colhendo que foi semeado pelo teu pai, foi semeado pelo teu avô. Há bênçãos na nossa vida que não foi nós que semeamos, irmão Kleber. Nós simplesmente estamos colhendo aquilo que os outros que vieram antes de nós semearam. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha família. Mas me permitam aqui dizer que aos 16 anos de idade ele aceitou Jesus. E teve a sua vida transformada. Ele estava num ambiente de jogatina, de bebida, já um adolescente, já enveredando para o caminho dos vícios. Chegou um casal, irmão Otávio Martins e a sua esposa, irmã Maria, conhecida como irmã Nena, convidou todos aqueles jovens que estavam ali para ir ao culto naquela quinta-feira à noite. Nenhum dos outros aceitou, mas o meu pai aceitou. De noite ele estava lá, aceitou a Jesus, teve a sua vida transformada, e a partir dali, a nossa história começou a ser escrita. E eu estou aqui nesta noite, porque um dia o meu pai aceitou Jesus. Senão eu nem estaria aqui, senão talvez eu nem existiria. Porque até o casamento do pastor Valdemar, da irmã Margarida, que ainda eram muito jovens, foi também relacionado com a igreja. Porque o pastor Valdemar foi o primeiro membro, foi o primeiro auxiliar, foi o primeiro diácono da igreja de Ibirubá. Então ele estava junto com o seu pastor todos os momentos, em todas as horas. Daí o pastor disse: Valdemar, vamos fazer uma visita numa família que chegou do interior aí. E o resto da história, os irmãos já imaginam o que deu. Foi lá que ele conheceu minha mãe, uma jovenzinha, que também estavam se convertendo, foi batizada, ela, seus pais, né? E depois eles vieram a se casar. E ali surgiu esta família, da qual nós fizemos parte, né? Então, meus irmãos, foi semeando para que hoje nós podemos colher aqui. Aleluia. Há bênçãos na tua vida que não foi você que semeou, você só está colhendo. Agora plante, semeie coisa boa para os teus filhos colher, para os teus netos colher. Vamos semear a preciosa semente, diz a Bíblia, no Salmo 126, andando, chorando, muitas vezes, mas vamos semear, porque vai chegar um momento que nós vamos colher os molhos. A oliveira representa a continuidade. Segundo, o óleo. Nós sabemos que o fruto da oliveira é a azeitona, né? E esta fruta condensada, esmagada, ela gera aquele óleo, né? Todos nós sabemos. É uma representação importante no contexto bíblico. O óleo
da oliveira, então, servia, primeiro, para alimentação. Através dele se podia preparar os alimentos. Segundo, para iluminação. Era o combustível para as lamparinas na antiguidade. Terceiro, matéria-prima para cosméticos, perfumes. O óleo também servia. Mas tem algo aqui importante que eu gostaria de dizer, que o óleo servia também para a unção. Através dele eram ungidos os reis, os sacerdotes e os profetas lá em Israel. As pessoas escolhidas por Deus eram ungidas por este óleo preparado, este óleo que tinha sua origem, evidentemente, aqui na oliveira, mas era preparado para a unção. E esta unção repousava sobre as pessoas escolhidas por Deus, a saber, reis, sacerdotes e profetas. Você já está entendendo aonde nós queremos chegar. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Feliz é aquele que tem a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Esta unção fala de confirmação. Esta unção sobre você diz que você é escolhido de Deus. Esta unção sobre a tua vida diz que você foi chamado por Deus para ser um vaso nas mãos do Senhor. Esta unção sobre você fala de autenticidade. Isto é, aquele que não é ungido, ele pode ser um falso profeta. Aquele que não é ungido, ele pode não ser verdadeiro. E eu diria com toda certeza, não é verdadeiro, porque não é autêntico. Agora, aquele que tem a unção do Espírito Santo, todo mundo sente, todo mundo vê que ele é autêntico. Isto é, ele vive aquilo que ele prega, ele vive aquilo que ele diz, ele é íntegro. Essa expressão íntegro quer dizer é completo, não falta nada. Há uma outra expressão importante aqui, sincero. Que vem de uma ideia de vasos, de utensílios antigos, que camarada meio malandro, lá e tem bastante, ainda hoje, infelizmente tem bastante, que quer se dar bem. Então ele pegava um vaso cheio de buracos, cheio de rachaduras, cheio de imperfeições, e ele começava a tapar essas ranhuras, essas rachaduras, esses buracos, ele começava a tapar com cera, e enchendo de cera ali. E depois, quando estava tudo pronto, ele dava uma lustrada bonito, né? E aparentemente aquele vaso, aquele utensílio era lindo. E algum que não conhecia comprava, pagava caro, mas mal chegava em casa, o vaso já estava se desmanchando, porque estava todo cheio de cera, completo ali, não com a matéria-prima original do vaso, mas com uma matéria-prima enxertada ali. E daqui um pouco aquele vaso já estava se desmanchando e a pessoa perdia o valor que tinha investido. Quando a Bíblia, ou melhor, quando as pessoas dizem, ou começam a usar esta palavra sincero, e a própria Bíblia também diz, evidentemente, vem desta origem aí, sem cera. Essa palavra sincero quer dizer sem cera, sem maquiagem, sem completar com matéria-prima estranha, completar os vácuos, os buracos que tem no caráter
Sincera é ser o que é. Sincera é não esconder nada, é mostrar o que realmente é, não ter maquiagem na alma. Eu já nem estou falando a maquiagem exterior que as mulheres, as meninas, as jovens usam, não é essa aí que eu estou falando a maquiagem da alma. Deus quer sinceridade, não pode ter cera, não pode ser maquiada a nossa vida, nós temos que ser o que somos. Nós temos que mostrar o que realmente somos, a qualquer momento, a qualquer hora. Aqui na igreja, aqui é fácil. Eu acho que eu já falei esses dias isso. Mas aqui é fácil de ser crente. Aí no mundo que as pessoas têm que olhar para nós e dizer, mas ele é crente mesmo, este é um homem de Deus mesmo. Eu atendi o caso de um casal, e a esposa dele me disse, pastor, nós estamos nos separando porque eu estou errada. Nós estamos nos separando porque eu não quero mais. Eu estou seguindo um caminho errado e eu assumo todo o erro e todo o ônus desta separação. Porque este homem é um dos homens, eu tenho certeza que o Senhor tem lá, um dos mais crentes é este homem, porque eu conheço ele e eu convivo com ele há mais de 20 anos. Ele é crente lá na igreja e ele é crente aqui em casa também, em qualquer lugar que o Senhor imaginar, este homem é crente. Os erros é tudo eu estou assumindo. Mesmo que estavam se separando, mas essa mulher deu este testemunho. Por quê? Porque a esposa é quem realmente conhece. A esposa é quem realmente nos conhece, irmão. Se nós somos crente lá em casa, se nós somos crente em outro lugar, porque aqui na igreja, bom, aqui é fácil de ser crente, dar glória a Deus e aleluia, de arrancar as telhas da igreja, é fácil, meu irmão. Agora, lá no mundo, nós devemos brilhar, lá no mundo nós devemos ser o sal da terra, lá nós temos que viver uma vida íntegra, lá nós temos que viver uma vida sincera. E aqui também, claro. Vamos adiante aqui. A unção fala de autenticidade. Fala também de autoridade. A pessoa que era ungida lá em Israel, ele tinha autoridade de Deus. Em outras palavras, ele passava a ser respeitado pelos outros como um profeta de Deus, ou como um sacerdote, ou como um rei, conforme o caso da unção. Meus irmãos, tem pessoas que querem ter autoridade, mas não têm unção. Aí não vai acontecer nada. Tem pessoas que querem ser ouvidos pelos outros, mas não tem unção. Não adianta nada. Tem pessoas até que gritam bastante, falam bem alto e bem forte, e não acontece nada, porque falta-lhe autoridade. E aí que as pessoas confundem autoridade com imposição da voz, com gritos. Às vezes eu vejo alguns vídeos por aí, né? Alguém gritando muito, mas não acontecendo nada no ambiente da igreja. Por quê? Grito não é ter autoridade. Ter autoridade é ter unção da parte do Senhor. Agora, claro, cada um tem o seu estilo, a gente também não fica questionando, mas é necessário ter autoridade. Para encerrarmos aqui, em sétimo lugar,
a sétima bênção da terra de Israel é a videira, como chamada na Bíblia também de vinha, conhecido por nós como parreira, é a produção da uva. Da uva vem o vinho. E o vinho, na Bíblia, é o símbolo da alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, na celebração da Páscoa, existia e existe até hoje na Páscoa judaica, 4 cálices de vinho que é tomado. E existe uma simbologia tão interessante que eu gostaria de compartilhar com os irmãos em 5 minutos mais e nós já estamos encerrando. A primeira simbologia, a primeira tradição judaica que nos ensina a respeito desses 4 cálices é a seguinte. O primeiro cálice era tomado ao recitar uma bênção. Então, antes de tomar este cálice, no ambiente da Páscoa, na celebração da Páscoa, uma bênção em hebraico era proferida. Uma bênção de agradecimento a Deus, dizendo: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que criaste o fruto da vide. Nós ouvimos esta bênção lá em Israel, quando chegamos em Jerusalém. Nos foi dada uma taça de suco, era suco, e a nossa guia proferiu esta bênção aí. Mas antes ela disse uma expressão também hebraica, que os judeus dizem, e é comum os judeus dizer quando se encontram, Leshaná Abá Birushalayim, que quer dizer, até o próximo ano em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles tomam, eles celebram, eles comemoram através desta taça e dizem esta bênção aqui em hebraico, agradecendo pelo fruto da vide e também agradecendo por poder chegar lá em Jerusalém. Mas na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa, era o primeiro cálice, um cálice de gratidão. O segundo cálice que era tomado, recitava-se as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. E eles deixavam cair uma gota deste vinho para indicar, e até hoje eles fazem isso na celebração da Páscoa, indicar que eles não estão se vangloriando do sofrimento dos egípcios lá, mas sim estão recitando e lembrando que foi através, ou a partir dessas 10 pragas que Deus deu o livramento para eles lá, ao saírem do Egito. Em terceiro lugar, após a refeição do cordeiro, das ervas amargas e assim por diante, é a terceira taça que é tomada. E esta taça faz lembrar o sangue deste cordeiro que foi derramado para que houvesse o livramento do povo de Israel lá do Egito. É interessante, irmãos, que em Lucas capítulo 22 e versículo 20, Jesus, ao instituir a Santa Ceia, ele está exatamente com este terceiro cálice na mão. O primeiro cálice, ele dá graça. Neste capítulo 22 de Lucas, nós vimos, versículos antes ali, Jesus dando graça, o primeiro cálice. Eu não tenho dúvida que ele recitou esta primeira bênção. Depois,
A Bíblia já mostra nos versículos seguintes, eu anotei aqui, versículo 20 pelo menos, já mostra ele com o terceiro cálice na mão. E agora ele faz uma referência exatamente ao sangue deste cordeiro que havia sido morto, para que o povo de Israel pudesse ser livre lá do Egito, e o sangue estivesse nos umbrais das portas, e Deus desse o livramento ao seu povo. E Jesus está dizendo: este cordeiro sou eu. Eu estou instituindo agora, dizendo aqui, que este cálice é o novo testamento do meu sangue. Vocês devem participar deles em memória de mim, isto é, vocês não devem mais lembrar do cordeiro lá do Egito, mas lembrar de mim agora, que sou o cordeiro de Deus. E para encerrar, o quarto cálice era o cálice de Halel, que quer dizer louvor, é no final da celebração. Mas tem uma outra analogia aqui, para nós encerrarmos, irmãos. Está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6, versículo 7, que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios. Segundo, vos livrei da servidão. Terceiro, vos resgatei com braço estendido e com juízos grandes. Quarto, e vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Essas 4 taças representam esses 4 verbos, essas 4 palavras, essas 4 promessas de Deus para o seu povo. Vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei e vos tomarei por meu povo. É isso que Jesus fez conosco também, meus irmãos. É isso que Jesus fez em nosso favor. Ele nos livrou do mundo, Ele nos resgatou, Ele nos tomou por seu povo. Aleluia! É por isso que ao tomarmos a Santa Ceia do Senhor, nós rendemos ações de graças ao Senhor, porque o Senhor nos resgatou lá do mundo, do pecado, do erro, tirou as cargas de pecado que estavam sobre nós, tirou o fardo que pesava nos nossos ombros, e ao tomarmos o cálice da Santa Ceia, nós estamos agradecendo a Deus por isso. Porque agora nós somos povo de Deus.